Saudações, meus queridos, aqui quem está falando é o Júnior e eu vou fazer um breve tutorial para vocês sobre o banco de dados, tá? A gente vai fazer uma sequência de aulas grátis para vocês sobre banco de dados. Não esqueçam de acessar o nerdlivre.com, o rionic.net e o site da marquesjunior.com, tá, galera? Então vamos aí. A primeira definição que eu vou mostrar para vocês é o que é um banco de dados. Em 1985, um banco de dados era um conjunto de arquivos relacionados entre si. Já na Fundate, em 2000, um banco de dados já era uma coleção de dados, tá? Que era armazenado numa aplicação. Também existem outras definições de banco de dados, tá? Então, a maioria da gerência do banco de dados é o SGBD, que ele é um conjunto de programas que permite você criar e permite que você mantenha um determinado banco de dados, tá? E SGBD significa Sistema de Banco de Dados, Sistema de Gerência de Banco de Dados, tá? Então, vamos fazer aqui uma análise. Aqui nós temos os usuários e os programadores, tá? Os programas eles vão consultar um determinado banco de dados e vão retornar um catálogo que são as metas que os usuários usam, ok? Posso dar um exemplo de banco de dados aqui bem simples, tá? Que pode ser um banco de dados de universidade. Então a gente vai ter algumas entidades, ou seja, essas entidades são as tabelas, ok? Que são os alunos, a tabela de disciplinas, departamentos. E também existem, num banco de dados, existem relacionamentos. O que é isso? É eu relacionar a disciplina com o departamento, pois cada disciplina tem o seu departamento e cada aluno tem as suas disciplinas que ele vai cursar, né? A gente vai passando aqui. Então, as características da abordagem de um banco de dados é autodescrição dos dados, isolamento entre programas e dados, abstração de dados, né? E também tem um suporte a múltiplas visões dos dados, entre outras coisas. Os usuários eles serão os administradores do banco de dados, eles vão ter os projetores, tá? Então, cada pessoa que utiliza tem a sua função dentro de um banco de dados, tá? Aqui temos o patamar, temos o administrador do banco, temos o cara que vai projetar o banco, temos o cara que vai analisar o sistema e depois vamos ter o programador que vai programar e depois os usuários finais, que serão os usuários que vão utilizar o sistema. Então, existem vantagens quando você utiliza um sistema de gerenciamento de banco de dados, tá? Que você vai ter mais segurança, você vai ter um armazenamento persistente dos dados, você vai poder recuperar falhas, você pode fazer relacionamentos complexos dos dados, ok? Então, tudo que você para você construir um sistema, na minha opinião, o mais importante sempre vai ser o banco de dados. Porque é a partir do banco de dados que você vai entender como vai funcionar o sistema, entender como vai ser a imposição dos padrões para redução do tempo do desenvolvimento das aplicações. E aí você vai ter várias economias e várias coisas. Mas também tem momentos que você não deve utilizar o sistema de gerenciamento de banco de dados, de gerência, que são em aplicações simples, tá? Que são bem definidas, tipo um site simples, um site que você vai ter apenas notícias. Você não precisa estar modelando o banco, você não precisa estar fazendo aquela breve análise do banco. Então, você não vai precisar fazer isso, tá? Então, vai ter vários outros locais que você não vai precisar estar utilizando esse tipo de coisa, tá? Modelos de banco de dados, tá? Que são os esquemas e as instâncias, tá? Um modelo de dados ele é um conjunto de conceitos que são usados para descrever a estrutura de um banco de dados, tá? Que são as abstrações dos dados,
que são os tipos dos dados, que são as estruturas, a estrutura ela anda junto, ela é igual ao tipo do dado, que pode ser varchar, char, vai ser os relacionamentos e as restrições. Já o esquema é a descrição textual ou gráfica da estrutura de um banco de dados de acordo com um determinado modelo de dados. E a instância é o conjunto de dados armazenados em um banco de dados em um determinado instante de tempo. E aí nós temos os modelos aí, um esquema de banco de dados de exemplo. Tá? Então nós temos aí as relações entre o modelo de dados, o esquema de instâncias, os esquemas e as instâncias. O modelo de dados ele vai setar sempre as regras para a estruturação dos dados, que é o esquema. E já o esquema ele vai setar as regras para a verificação das instâncias, que no caso vai ser as instâncias, ok? Então, o modelo de banco de dados ele vai conter essas três coisas essenciais, que é o modelo de dados, o esquema e a instância. No caso aqui nós temos o estado do banco, tá? Que o banco, os dados do banco em qualquer ponto do tempo, o banco vai sempre começar vazio, tá? Ele vai mudar sempre frequentemente, ok? Então a gente vai ter aí os modelos do banco de dados, tá? Mas a gente não vai ver isso aqui. A gente vai passar. Então a gente tem as linguagens do banco de dados. Temos a linguagem de definição de dados, que é usado para definir os esquemas, tá? Temos a linguagem de manipulação de dados, que é para você fazer a recuperação, a inserção, a remoção e a modificação do banco. Temos a linguagem de consulta, que é o LMD de alto nível, usada para o modo standalone. E um exemplo é SQL, né? Que você vai utilizar o select, where, essas coisas, as instruções SQL, tá? Aqui a gente tem um banco de dados relacional, que nós temos aqui, ó, o empregado, que vai ter o número da empresa, vai ter o nome da empresa, o salário e o departamento que ele vai participar, tá? Então aqui nós temos o departamento 21, o 25, o 28, 25, 21, 28, 28. Aí aqui a gente tem os departamentos que são cadastrados lá no banco de dados. Qual a diferença? O que a gente pode levar isso aqui? Para a gente depois fazer uma listagem, a gente tinha que usar o comando inner join, que vai ser o que? Vai ser empregado.noempre, vírgula, empregado.dep. Depois a gente faz um inner join no departamento, tá? Para a gente unir essas duas tabelas e aqui a gente poder fazer com que o nome da empresa apareça, o departamento, em vez de aparecer o ID do departamento, apareça o nome desse departamento aqui. A gente tem que usar o comando inner join para a gente unir essas duas tabelas, tá? Isso aqui é trabalhar com relacionamento de tabelas, tá? A tabela de empregados ela está relacionada com a tabela de departamentos, ok? Então a gente tem um exemplo aí e outros exemplos, ok? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Um abraço, a gente viu 30 slides aí para nós. Espero que vocês tenham aprendido um pouco comigo e nos veremos na próxima videoaula. E Jesus ama vocês. Amém? Tchau.